Se você é Bahia, pode se ajeitar na cadeira porque o clima já é de decisão. Domingo, 18h30, o tricolor entra em campo para encarar um dos maiores desafios da temporada, o Flamengo, fora de casa, com o time completamente remendado. E sim, o prognóstico é ruim. Se a gente parar para comparar com aquele jogo contra o Palmeiras, que já era difícil, a situação agora está ainda pior. Mas a diferença é que a torcida do Bahia não arrega. Pode estar faltando jogador, pode estar difícil, mas a gente acredita. E quando a gente acredita, meu amigo, tudo pode acontecer. A situação é preocupante. Não dá para esconder. O Bahia chega para esse jogo com uma lista de desfalques que parece mais uma convocação do departamento médico. São lesões, suspensões, jogadores fora de ritmo e um quebra-cabeça gigante nas mãos de Rogério Ceni. O treinador vai ter que usar toda a sua criatividade e experiência para montar um time competitivo, porque do outro lado está um Flamengo que, apesar do empate contra o Cruzeiro, é sempre perigoso. Ainda mais jogando em casa, com a força da sua torcida e um elenco cheio de opções. E para mostrar que não tem jogo ganho, o zagueiro Léo Pereira já mandou o recado dele. Após o empate sem gols contra o Cruzeiro, ele falou sobre o duelo com o Bahia e não escondeu o respeito. Segundo ele, o Bahia é um time que sempre dá trabalho, que joga, que propõe, e que sabe enfrentar adversários grandes. Ele lembrou que no ano passado o confronto foi duro, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, e deixou claro que o Flamengo sabe que vai enfrentar dificuldades, mesmo com os desfalques do Bahia. E é isso que a gente quer ouvir. Que respeitem o Bahia. Que saibam que aqui tem camisa, tem história e tem raça. Do lado do Flamengo, também teve fala do técnico Felipe Luiz, que agora começa a mostrar sua cara como comandante. Ele foi perguntado sobre o estado do gramado da Fonte Nova, e admitiu que o campo pode atrapalhar o estilo de jogo dos dois times. Não só do Bahia, que gosta de sair jogando, de tocar a bola desde a defesa, mas também do Flamengo, que tem uma proposta parecida. Ele destacou que o gramado ruim prejudica ambos, e que o time vai ter que se adaptar, como já faz em outras situações, seja com gramado sintético, seja com bolas diferentes. E é aí que mora um ponto importante. O campo pode nivelar as coisas, dificultar o toque de bola e transformar o jogo num verdadeiro duelo físico, de marcação forte e atenção total. Mas a realidade do Bahia vai além do gramado. A lista de jogadores indisponíveis é simplesmente absurda. Só na última partida contra o Botafogo, 6 jogadores ficaram de fora por lesão ou suspensão. Luciano Juba, por exemplo, teve lesão e ainda levou o terceiro amarelo. Arias, também suspenso. Matheus Bahia, expulso. Rodrigo Nestor, cartão. Gabriel Xavier, idem. Isso sem contar o departamento médico lotado com nomes como João Paulo, Canu, David Duarte, Eric Ramírez, Caule, Juan Pablo e Eric Pulguita. É quase um time inteiro fora. E aí a pergunta que não quer calar: o que sobrou para encarar o Flamengo? Rogério Ceni tá com um quebra-cabeça daqueles nas mãos. A defesa, que já vinha sendo um ponto de alerta, virou motivo de pesadelo. Canu e David Duarte, os principais nomes da zaga, estão fora. Aí sobram jogadores como Fred, que apesar do talento, ainda é jovem, vindo da base, sem muita bagagem em jogos grandes. Ao lado dele, a tendência é que jogue o Rezende, improvisado mais uma vez, porque Luiz Gustavo não tem ritmo de jogo. Fecha a linha de 3 com Zé Guilherme, e aí a preocupação é geral. É um setor que vai ter que jogar no limite, com muita cobertura dos volantes e concentração do primeiro ao último minuto. O ataque do Flamengo não perdoa erro. E qualquer vacilo pode ser fatal. Nas laterais, Gilberto deve ser mantido na direita, enquanto a esquerda ainda é uma dúvida, já que Matheus Bahia está suspenso. No meio, a ideia é reforçar a marcação e tentar controlar o jogo com Acevedo e Jean Lucas. Mais à frente, Everton Ribeiro deve ser mantido, não só pela qualidade técnica, mas também pela liderança e capacidade de esfriar o jogo quando necessário. No ataque, William José e Caule, se tiver condições, são peças quase certas, com Michel Araújo e Thiaguinho brigando por uma vaga. Michel tem mais rodagem, mais experiência,
enquanto Thiaguinho é aquele cara que entra com vontade, com fome, e pode dar o gás nos minutos finais. E tem ainda a carta na manga, Ademir. O atacante ainda não está no auge físico, mas pode ser peça importante no segundo tempo, quando o Flamengo já estiver mais desgastado e o jogo mais aberto. A ideia, pelo que se imagina, é segurá-lo para entrar no momento certo, quando puder explorar os espaços e tentar decidir com sua velocidade. A estratégia do Bahia passa muito pela mentalidade. É saber que o favoritismo não é nosso, mas a vontade pode ser. É entender que mesmo com o elenco remendado, o Bahia pode competir. Pode lutar. Pode surpreender. Porque futebol é isso. Nem sempre o mais forte ganha. Muitas vezes é o mais determinado. E a gente sabe que o Bahia tem um grupo que, mesmo diante das adversidades, não se entrega fácil. Que joga junto, que corre, que acredita. E a torcida vai junto. Porque se tem uma coisa que o torcedor tricolor sabe fazer, é empurrar o time. Vai estar lá, cantando, acreditando, pressionando, fazendo da Fonte Nova um caldeirão. E se o Flamengo quiser sair com os 3 pontos, vai ter que suar. Vai ter que jogar muito. Porque mesmo com todos os problemas, o Bahia vai vender caro. Vai lutar até o fim. Então já prepara o coração. Porque esse jogo não vai ser fácil. É para testar a fé, é para mostrar a força da camisa, é para provar que o Bahia, mesmo com todos os obstáculos, pode sim brigar de igual para igual. E a gente vai estar lá, juntos, empurrando, acreditando. Porque quem é Bahia não desiste nunca. Se tem uma coisa que esse jogo contra o Flamengo vai deixar claro é o quanto o Bahia evoluiu em termos de mentalidade e postura. Mesmo diante de um cenário completamente adverso, com um elenco limitado pelas ausências encarando um dos times mais caros e qualificados do país, o tricolor vai para campo com a missão de competir. E quando eu falo competir, não é só no sentido de resistir. É ir para cima, buscar o jogo, mostrar que o Bahia, mesmo remendado, não aceita papel de coadjuvante dentro de casa. O torcedor que vai à Fonte Nova já sabe que não verá o time ideal. Sabe que nomes importantes estão fora, que a zaga está improvisada, que o banco de reservas é limitado, mas mesmo assim vai. Porque quem torce pro Bahia entende que em muitos momentos da história o clube foi na raça, na superação, no grito vindo das arquibancadas. E é exatamente disso que o time precisa agora. Daquele apoio incondicional, daquela energia que contagia e que pode fazer a diferença quando a perna pesar ou quando o Flamengo apertar. E não é como se o adversário não tivesse suas próprias questões. O Flamengo chega embalado, sim, brigando pela liderança do campeonato, mas vem de um empate morno contra o Cruzeiro, fora de casa, e demonstrou que também sente dificuldade quando o jogo fica truncado. O próprio Léo Pereira admitiu que a partida contra o Bahia vai ser complicada, e que mesmo com os desfalques, o tricolor impõe respeito. Não é qualquer time que coloca o Palmeiras na roda como o Bahia já fez. Não é qualquer time que sobe para a Série A e rapidamente se coloca como protagonista em vários jogos grandes. Isso é fruto de um trabalho que está sendo feito com consistência, e que agora será colocado à prova em uma das situações mais difíceis da temporada. O mais interessante desse momento é ver como o Rogério Ceni vai se virar com as peças que tem. Ele conhece bem o Flamengo, sabe onde estão os pontos frágeis e entende que o jogo vai exigir inteligência tática. O Bahia não vai poder se dar ao luxo de errar passes bobos na saída de bola, nem de marcar a distância. Vai ser preciso jogar com atenção total, com marcação ajustada, linha compacta e, principalmente, com personalidade. Porque se o Bahia entrar com medo, o Flamengo engole. Mas se entrar com coragem, com disposição para morder, para dividir cada bola como se fosse a última, aí a coisa muda de figura. É nessas horas que os nomes experientes precisam aparecer. Jogadores como Everton Ribeiro, que conhecem os atalhos do campo, que sabem o momento certo de acelerar e o momento certo de segurar o jogo. Jean Lucas, que tem qualidade no passe e força na marcação, também vai ser fundamental. E lá na frente, William José precisa mostrar presença. Não é jogo para se esconder. Ele tem que incomodar a defesa rubro-negra, segurar bola no ataque, fazer pivô, brigar com os zagueiros. Mesmo que não marque gol,
O simples fato de dar trabalho já ajuda o time a respirar, a sair do sufoco. E tem mais. Esse jogo pode ser uma vitrine para a garotada que vai receber oportunidade. Fred, por exemplo, é um zagueiro que está ganhando chance porque o cenário exige. Mas é justamente nesses momentos que surgem os grandes nomes. Se ele fizer uma partida segura contra um ataque como o do Flamengo, com Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e companhia, já ganha moral não só com o torcedor, mas com o próprio grupo e com o treinador. É a chance de mostrar que pode ser mais do que uma opção emergencial. Que pode ser uma solução real para o sistema defensivo. Do outro lado, o Flamengo chega com moral, mas também com pressão. Porque perder pontos nessa altura do campeonato pode custar caro lá na frente. Eles sabem que o Palmeiras escorregou na Fonte Nova, que o Bahia é forte em casa e que a torcida joga junto o tempo todo. Então, por mais que estejam confiantes, não vão encontrar facilidade. Felipe Luiz deixou isso claro na coletiva, quando falou sobre o gramado e as condições do jogo. É um treinador experiente, que conhece bem o futebol brasileiro e que sabe que jogar na Fonte Nova contra o Bahia não é simples. E tem um detalhe importante: o estilo de jogo do Bahia pode complicar o Flamengo. Mesmo com desfalques, o tricolor tem como manter sua identidade, que há de sair jogando com a bola no chão, buscar triangulações e atacar com velocidade. Se conseguir encaixar isso com intensidade e foco, pode surpreender. Ainda mais se o Flamengo subestimar ou demorar para entrar no ritmo. Futebol tem dessas. E a história tá cheia de casos em que o mais preparado taticamente superou o mais badalado tecnicamente. E olha, se tem uma coisa que pode fazer diferença nesse jogo, é o fator emocional. O Bahia precisa transformar esse clima de pressão em combustível. Precisa jogar com o coração na ponta da chuteira, mas sem perder a cabeça. O Flamengo vai provocar, vai tentar impor ritmo, e o Bahia tem que saber dosar. Nem pode ficar recuado demais, esperando tomar o gol, nem pode se lançar ao ataque de forma desorganizada. O equilíbrio vai ser o segredo. E é aí que o trabalho do Rogério Ceni precisa aparecer. Ele tem que preparar o time para aguentar esse jogo mental, para saber jogar o jogo grande. A partida de domingo é mais do que 3 pontos. É um teste de personalidade, de maturidade, de estrutura. É aquele tipo de confronto que revela quem está pronto para encarar o restante do campeonato brigando na parte de cima da tabela. Porque se mesmo com tantos problemas o Bahia conseguir competir de igual para igual, ou até vencer, a moral vai lá em cima. E o recado pro restante da competição será claro: o Bahia pode até cair, mas vai cair lutando. Vai vender caro. E quem quiser levar os pontos da Fonte Nova vai ter que jogar muito mais do que nome e status. É claro que a situação é delicada. Ninguém aqui tá passando pano nem se iludindo. O favoritismo é do Flamengo, isso é inegável. Mas favoritismo não entra em campo. O que entra em campo são 11 jogadores de cada lado, a bola no meio, e 90 minutos de disputa. E nesse tempo, tudo pode acontecer. Principalmente quando se tem uma torcida empurrando, uma camisa pesada por trás e um grupo que já provou que pode entregar mais do que muitos esperavam. Agora é esperar. Ajustar os últimos detalhes, torcer para que ninguém mais sinta nada nos treinos, e acreditar. Porque o Bahia vai precisar mais do que técnica e tática nesse jogo. Vai precisar de alma. Vai precisar jogar com o coração, com o apoio da arquibancada, com a energia da Fonte Nova pulsando a cada dividida, a cada escanteio, a cada defesa do Ronaldo. Vai precisar que cada jogador entre com espírito de decisão, com a certeza de que podem fazer história mesmo nas condições mais difíceis. E se tem uma torcida que sabe empurrar time nessas horas, é a do Bahia. Porque aqui, quando tudo parece contra, a gente canta mais alto. A gente acredita. A gente vai junto. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os torcedores do Bahia podem começar a sonhar alto. Nos bastidores do futebol brasileiro, circula com força o rumor de que Roger Guedes,
atacante que já passou por grandes clubes do país e com passagem destacada no futebol internacional, está prestes a vestir a camisa tricolor. Fontes próximas à diretoria do esquadrão indicam que as conversas avançaram rapidamente nas últimas semanas e que o acerto pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento. A possível chegada de Guedes ao Bahia tem gerado burburinho nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp de torcedores. A expectativa é enorme. Com sua velocidade, habilidade e faro de gol, o atacante poderia se tornar a peça-chave que o clube tanto busca para reforçar o ataque na temporada. Analistas esportivos já especulam que a movimentação da diretoria mostra a ambição do Bahia em disputar de forma mais competitiva o Brasileirão e as competições regionais. Apesar de não haver confirmação oficial, fontes indicam que o acerto envolveria contrato de médio prazo e que o jogador demonstrou interesse em voltar a atuar no futebol brasileiro, onde já brilhou anteriormente. A negociação teria sido conduzida de forma discreta, mais rápida, surpreendendo torcedores e imprensa, que começaram a especular a qualquer sinal de mudança no elenco. No Bahia, a torcida já começa a imaginar os possíveis cenários: Guedes como referência ofensiva, combinando com os jovens talentos da base, ou atuando como peça decisiva em jogos de maior pressão. É claro que, rumores à parte, o que todos querem é a confirmação oficial, mas a expectativa é tão grande que as apostas já começaram. Quanto tempo levará para que ele marque seu primeiro gol com a camisa tricolor? Enquanto isso, o clube mantém um mistério, aumentando ainda mais o suspense. O que se sabe é que a chegada de um atacante do calibre de Roger Guedes certamente movimentaria não só o elenco, mas também a torcida, que já respira um clima de otimismo. Se confirmado, este seria, sem dúvida, um dos reforços mais comentados da temporada, capaz de colocar o Bahia em destaque no cenário nacional e reacender o sonho de dias de glória para os fãs do tricolor. O burburinho está lançado, e os torcedores ficam de olhos atentos. Roger Guedes no Bahia pode deixar de ser rumor e se tornar realidade a qualquer momento, prometendo gols, jogadas de efeito e aquela esperança que toda a torcida busca no início de uma temporada. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.